Hoje, o 4G é uma tecnologia só disponível em poucas cidades brasileiras na frequência de 2,5 GHz. Para garantir a instalação da banda larga móvel 4G em todo o país, o governo vai fazer a licitação da faixa de frequência de 700 MHz, hoje usada por canais analógicos de TV aberta, entre eles os canais públicos. O governo pretende fazer o leilão da faixa de 700 MHz até maio do ano que vem. Nesta audiência pública que debateu o assunto, as entidades ligadas às TVs públicas e comunitárias demonstraram preocupação com a mudança de faixa. Reclamam que podem ficar um tempo fora do ar, em alguns municípios, à espera da realocação. As TVs comunitárias são as mais preocupadas. Isso porque os canais que serão ocupados pela internet 4G já tinham sido prometidos ao setor pelo governo. Como é que dá para acreditar que o governo não vai nos trair mais uma vez? Que nós vamos ficar de fora mais uma vez, como tanta vez já ficamos? Para o diretor do canal público EBC, a empresa Brasil de Comunicação, o governo precisa oferecer uma contrapartida e avançar na instalação de um operador de rede nacional para as TVs públicas. Eu espero que o Ministério das Comunicações tenha sensibilidade, que a Anatel tenha sensibilidade de colocar como contrapartida a universalização da comunicação pública no Brasil, do acesso à comunicação pública no Brasil, por intermédio da concessão, como contrapartida do leilão dos 700 MHz. É o mínimo que se pode fazer para compensar o imenso prejuízo que a sociedade brasileira está tendo por não ter acesso à comunicação. A Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, já publicou regras para evitar problemas como perda de cobertura depois da migração para outras frequências e possíveis interferências no sinal. Os custos desta realocação e da proteção contra interferências deverão ser bancados pelas empresas de serviço 4G vencedoras do leilão. Esta é uma das regras que devem estar no edital, que só deve ser publicado depois que a Anatel finalizar os testes sobre possíveis interferências na transmissão. É uma troca de altura da antena, é um filtro que tem que colocar no transmissor para evitar que lá no receptor tenha problema. São os receptores que tem que ter esses filtros. O que é que tem que fazer? E é esse o teste que a gente está fazendo, que a gente vai fazer junto com o Inatel, que é um instituto também bastante conceituado no Brasil, de pesquisa, né? E eles estão nos apoiando no campo acadêmico com esses testes. Acho que foi muito bom, inclusive merece agora outras audiências com temas que foi levantado aqui, principalmente dessa transição aí da TV analógica para a TV digital, que vai sair da faixa de 700 para outra faixa, sem a garantia, né, de ter a mesma qualidade. Obesidade é doença. Hoje são 20 milhões de brasileiros nessa condição, inclusive as crianças. Dados do IBGE de 2010 revelam a medida desse problema. Quase 35% dos meninos com idade entre 5 e 9 anos têm excesso de peso. No caso das meninas, esse número é um pouco menor. A diferença aumenta quando a questão é obesidade. Entre os 10 e os 19 anos, os números caem, ficando perto dos 20% no caso de excesso de peso e de 5% no de obesidade. As crianças de hoje, elas não são piores do que as crianças de 30 anos atrás. Eles não são mais preguiçosos, eles não são mais gulosos. Na verdade, eles estão vivendo num mundo muito mais complicado. Por quê? Porque tem coisas gostosas a qualquer cantinho da onde eles vão. Sofia é nutricionista e participou de um seminário na Câmara sobre obesidade infantil. Em discussão, o desafio de formar crianças mais saudáveis, algo que começa em casa. Criança não tem dinheiro, não faz dinheiro. Alguém dá, alguém compra. E esse alguém são os pais. Você come o que tem em casa, porque o provedor, os provedores é que tem dinheiro para fazer a despensa, e você come a despensa que tem. Agora, quando os pais começam, vou levar uma coisinha gostosa para as crianças. Estão usando o conceito de gostoso deles. Nenhuma criança às vezes pediu nada e às vezes é uma coisa que pai e mãe tem, eu vou levar uma coisinha gostosa para as crianças. Mas esse gostoso pode ser altamente calórico e prejudicial à saúde da criança, principalmente se houver criança com obesidade. Se você está preocupado com o peso do seu filho, existe uma continha fácil para isso. É o chamado IMC, Índice de Massa Corporal. Para chegar a esse número, você só precisa dividir o peso da criança pela altura vezes a altura. Se o resultado for menor que 18,5,
a criança está abaixo do peso ideal. Daí até menos de 25, normal. Entre 25 e 29,9 já há um excesso de peso. Acima de 30, a criança pode ser considerada obesa. Uma fórmula simples que pode ajudar a prevenir graves problemas no futuro. Pensar o futuro é exatamente a proposta do deputado que pediu esse debate. Como médico, ele trabalhou diretamente com adultos obesos. Quando eu pergunto ao paciente se ele foi obeso na infância, eu posso ter certeza que esse paciente vai ter um tratamento difícil depois de adulto. E pensando nisso é que nós vamos começar a olhar para a obesidade infantil como algo que nós temos que trabalhar preventivamente. Se nós não começarmos a mudar a cabeça das pessoas, para que elas discutam isso com as crianças, que tenham um ambiente alimentar contingente com todo esse processo, olhando para a doença como algo que mais tarde vai acarretar algum problema, nós vamos certamente no futuro ter um problema quase insolúvel aqui no nosso país. Assim que o presidente do Senado anunciou a matéria, dezenas de senadores se inscreveram para discutir a proposta de emenda à Constituição. O fim do voto secreto em todos os tipos de votação é polêmico. Em nome da transparência, nós vamos ampliar a dependência, isto sim, a dependência histórica e lamentável do Poder Legislativo submetido ao Executivo. A população nos passa uma procuração. E quando alguém me passa uma procuração, como é que eu presto conta para ela se eu voto secretamente? Não há nenhuma desculpa para querer se esconder o voto neste Senado Federal. Já são 3 horas de discussão e os senadores ainda se revezam na tribuna. A proposta que está em debate muda o sistema de votação em todas as casas legislativas do país. Se for aprovada, será possível saber, por exemplo, como os parlamentares votam nos processos de cassação de mandato, análise de vetos presidenciais e, no caso dos senadores, na escolha de autoridades. O voto aberto, no caso da escolha de autoridades, lança sobre todas elas um véu de suspeição. A hipótese de que um magistrado possa vir a decidir com favorecimento ou com animadversão em relação a um parlamentar em razão do seu voto. Numa república é não ter segredos. Numa república não cabe segredos. E quem não aguenta pressão, não venha para um parlamento. Nós exercemos uma representação que nos foi delegada por um cidadão que tem todo o direito de saber como vota o seu representante no Congresso Nacional. O último a falar foi José Sarney. O mais experiente senador da casa recomendou a manutenção do texto constitucional. Nós vamos abrir o Congresso às influências do poder econômico, do poder político e de toda espécie de poder, se nós nos submetemos a destruir, pouco a pouco, como algumas vezes estamos fazendo, a democracia. Por volta das 8h30 da noite, as votações começaram. No primeiro turno, prevaleceu a posição dos senadores que queriam voto aberto em todos os casos. E a PEC foi aprovada por 54 votos a favor contra 10. No segundo turno, que começou por volta das 10 para as 10 da noite, primeiro houve a tentativa de se votar um requerimento, mas não houve quórum suficiente para a deliberação da matéria. E a votação final da PEC do voto aberto ficou para a próxima semana. Eu defendo o voto aberto, inclusive nós vamos trabalhar para que o segundo turno nós tenhamos aí um tempo razoável para discutir inclusive a matéria, para que a sociedade também faça a pressão sobre o Congresso Nacional. Porque se votarmos na próxima semana o segundo turno, nós acreditamos que vai haver destaque e o destaque vai tirar do relatório aprovado em primeiro turno parte daquilo que é necessário para acabar com o voto secreto. E termina aqui mais uma edição do Notícias de Jacareí. As reportagens desta edição estão disponíveis em nosso endereço eletrônico. Acesse youtube.com/TV Câmara Jacareí. Você também pode curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.